sorte. Pela vitória. Obrigado. E algumas coisas, antes de você fazer a análise do jogo, eu gostaria que você falasse de duas coisas que me chamou a atenção. Primeiro, a sua comemoração com o torcedor, e a outra foi a forma rápida, né, veloz, como você logo depois do jogo foi para o vestiário. Isso tudo tem a ver com essa pressão? Foi um momento que você estava vivendo de comemoração que você precisava do CSA, nesse jogo principalmente, Moza? Com relação à minha saída rápida, eu fui ligar para minha esposa. Sabe por quê? Porque a família da gente é aquela que está do teu lado no ruim e na boa, né? Então, fui comemorar com eles porque é justo que seja dessa forma, né? Com relação à comemoração, foi mais uma questão de extravasa. Escutei alguns burros ali atrás quando eu tirei o Oswaldo, quando eu tirei o Gabriel, né? Eles estavam bem cansados, pediram para sair, né? E aí a gente tem que fazer ajustes rápidos, né? Por exemplo, eu coloquei o Igor por dentro, não é a primeira vez que eu faço, você que nos acompanha, né? Talvez você ache que de todos aí é o que mais nos acompanha. Você viu que o Igor jogou de meia direita lá em Arapiraca, né? Então não é uma invenção da minha cabeça, porque nós já tínhamos feito isso. E graças a Deus acabou dando certo, assim. Com relação ao jogo, especificamente, assim, eu acho que não preciso falar muitas coisas aqui, porque vocês assistiram o jogo também, né? Então, eu acredito que nós fomos merecedores da vitória. O melhor jogador do esporte foi o goleiro, então nós realmente tivemos um volume. Talvez tenha sido, eu colocaria entre os top 5 aí, top 3 jogos desde que eu estou aqui no CSA. Hoje nós fizemos realmente um jogo que você concede pouco, nós concedemos uma ocasião para ele só numa defesa do Carné. E assim, é um time bem perigoso, né? E nós conseguimos controlar, acelerar, criar situações, atacar marcando, realmente ter volume dos lados com combinações. Então, eu saio muito satisfeito com o desempenho e muito feliz pelo resultado. Essa sequência, Moza, Cruzeiro, tem Criciúma, né, tem América depois, Vasco antes, né? Vasco também. Essa sequência conta com tantos jogadores hoje do departamento médico, hein, Moza? É um grande desafio, né? Porque assim, nós não sabemos ainda se o jogo contra o Cruzeiro de Arapiraca vai acontecer, porque infelizmente nós não temos nem tempo hábil para se preparar e nem jogadores à disposição, né? Porque nós hoje não podemos nos dar ao luxo de perder nenhum atleta. E nós já temos mais uma decisão, eu considero uma decisão, porque é ainda a quinta rodada para nós do brasileiro. Mas todo jogo, num campeonato de pontos corridos, ele é decisivo, né? Então a gente vai encarar como uma decisão. Então nós temos esse jogo importante na quarta, nós não podemos nos dar ao luxo de jogar 2 ou 3 dias antes. E aí eu não sei como é que vai ficar essa situação. Mas realmente a sequência ela é muito dura, porque você tem viagens no meio. Enfim, a questão da Copa do Brasil, nós conquistamos essa vaga de estar lá na Copa do Brasil, então é uma coisa positiva, né? Infelizmente teve esse resultado negativo aqui, mas o futebol ele é imprevisível. Vamos imaginar, dentro de uma normalidade, se nós fizéssemos os gols que nós criamos hoje, o placar com certeza seria mais elástico. Então, assim, nós vamos fazer jogo a jogo e assim, sinceramente, não me surpreende o que esses jogadores fizeram aqui, né? Eu entendo aí a insatisfação de parte de vocês e parte da torcida, mas o meu time foi o que ele sempre foi, pô. A diferença é que hoje nós ganhamos. Porque se você pegar o jogo contra o Bahia, nós fomos tão bem quanto hoje. Eu só peço que tenham um certo cuidado assim por avaliar o jogo e não só o resultado, né? E eu entendo, gente, eu entendo que o resultado é a parte principal do futebol e eu estou nisso há bastante tempo, seja como atleta, agora como treinador há 9 anos, e entendo que o resultado é o mais importante, porém o desempenho ele é tão importante quanto, pelo menos para mim como treinador, né? Enfim, mas vamos lá, saio satisfeito, feliz pelo resultado e principalmente pelo que esses jogadores entregaram, assim, eu saio bem feliz por eles, porque é jogador que ganha jogo, né? Nós somos simplesmente o facilitador do processo. Professor, primeiro parabéns. Obrigado. Essa vitória é importante. Agora, manter essa postura em campo, que o CSA hoje, no início da partida, né, manteve uma postura. Fazer para esse CSA não só manter, e esse jogo de hoje teve um sabor diferente, professor? Bom, o jogo contra o Bahia, na minha opinião, foi um jogo bem parecido com esse, né? Bem parecido. A única diferença é que nós concedemos alguns contra-ataques a mais do que o jogo de hoje, mas o jogo foi bem parecido. Eu falo isso porque eu faço todos os jogos eu faço feedback dos jogos, então eu posso te garantir que foi um jogo bem parecido. Desculpa, qual que foi a segunda pergunta? Desculpa. Manter
essa postura e teve um sabor diferente? Assim, o sabor, assim, essa equipe nos eliminou na Copa do Nordeste, né? E na minha opinião, naquela ocasião também não foi um resultado justo, né? É assim, aproveitando o gancho, eu sou um cara que eu aceito a derrota, tanto é que eu fui mal interpretado aqui há um mês atrás, onde eu falei que a minha equipe era a melhor do Campeonato Alagoano, as pessoas me entenderam errado, eu não tiro o mérito de quem ganhou, gente, pelo amor de Deus, quem ganha tem muito mérito, mas ao mesmo tempo eu tento fazer uma análise assim, mais ampla, né, com relação a eles chegaram por mérito na final da Copa do Nordeste, era o lugar que nós queríamos estar, e na minha opinião, naquela ocasião, o tempo ele não foi favorável a nós, porque nós teríamos o mesmo volume que nós tivemos hoje naquele dia, e nós estamos num momento melhor do que nós estamos hoje, então eu tenho convicção que nós, no tempo normal, ganharíamos dele numa condição de clima normal, nós ganharíamos deles, porque o nosso momento realmente era muito bom. E hoje, assim, nós demos a resposta para o nosso torcedor, para vocês que nos acompanham, e principalmente para nós mesmos, né? Porque a nossa luta é sempre com nós mesmos, né? Então, eu fico satisfeito, principalmente por esse motivo. Porque eu sou o mesmo treinador de um mês atrás, os jogadores são os mesmos jogadores de um mês atrás, nada mudou. É que nós tivemos tropeços, né? Infelizmente, uma equipe oscila, e aí nós habituamos o nosso torcedor a sempre jogar bem e principalmente vencer a grande maioria dos jogos, e daí você cria essa identidade, e o torcedor ele quer sempre ver isso, e pode ter certeza que a gente sempre quer produzir dessa forma. Infelizmente tem momentos que não dá, mas assim, a nossa equipe é essa, né? E os jogadores são esses, jogadores que se entregam, que se dedicam, que no dia a dia ralam pra caramba, que abrem mão de bastante coisa, né? Enfim, eu saio satisfeito e feliz principalmente por eles, porque eles mereciam mais do que ninguém essa vitória. Vamos agora para as perguntas que foram enviadas de forma online. Raina Melo, Marvel Brasil. Moza, boa noite. A atuação do CSA, enfim, foi no nível que você espera? E qual o peso que foi tirado das costas com a primeira vitória na Série B? Nós estamos incomodados assim, de não ter vencido ainda na Série B, né? E assim, peso é o início ainda de uma competição, né? É óbvio que eu acho que mais do que peso, incômodo, né? Nós estamos incomodados de não ter vencido ainda, né? E aí o jogo contra o Ituano, o empate ele foi justo. O resultado contra o Bahia, na minha opinião, nós poderíamos ter tido uma sorte um pouco maior. O jogo contra o Brusque, nós oscilamos e concedemos 2 gols, e aí nem diria que foi justo, mas nós não produzimos para vencer. E o jogo de hoje, na minha opinião, nós produzimos para vencer, né? E fomos agraciados com a vitória. Então, sai o incômodo, eu não diria um peso, é um incômodo porque o nosso time tem muito para dar. É um futebol, na minha opinião, assim, com toda a humildade do mundo, é bem vistoso de se assistir, né? Então, quem assiste, principalmente assim, as pessoas que trabalham também no meio do futebol, e a gente tem um certo contato, né? Eles gostam de ver a nossa equipe jogando. Então, nós tiramos um certo incômodo aí que vinha ao longo desses últimos dias. E nós fomos, na minha opinião, com todo respeito ao esporte, fomos merecedores da vitória. Não tenho dúvida disso. Acredito que vocês também concordem. Júlio César Oliveira, Rádio Sara FM. Moza, parabéns pela grande atuação. Esse resultado não traduziu o que foi o massacre do CSA para cima do esporte hoje. Isso comprova o que você disse, que o CSA é melhor do que o esporte? Olha, assim, eu concordo com relação ao resultado, ele poderia ser um pouco mais elástico. Mas eu prefiro sair pela tangente, porque muitas vezes eu respondo e sou mal interpretado. Então eu vou ficar em cima do muro. A minha equipe produziu bastante para vencer, então vamos colocar dessa forma. Assim, nós realmente fizemos um grande jogo, criamos muitas situações. O Maílson teve uma atuação importante, né? Talvez uma das melhores dele com a camisa do esporte. Então isso prova que realmente nós somos superiores e merecemos vencer. Boa noite, Moza. Em termos de produção, esta foi a melhor atuação do CSA no ano. O que mudou de terça para este sábado? Foi uma das melhores atuações sob o meu comando, assim, né? Nesse, acho que 16 meses que eu estou aqui, mais ou menos, né? E contra o Bahia nós fizemos um grande jogo, na minha opinião, também. A diferença é que hoje nós vencemos e contra o Bahia nós empatamos. E aí o peso do resultado é importante.
E o grande desafio, o que mudou, assim, praticamente nada. A equipe é a mesma, o treinador é o mesmo. A nossa atitude pode ter mudado? Provavelmente sim. A mobilização que nós tivemos nesses últimos 2 dias também. Mas os jogadores são os mesmos, eu sou o mesmo, nosso trabalho é o mesmo, as nossas convicções são as mesmas. E o grande desafio é manter esse nível de atuação. Não é tão simples jogando a cada 3 dias, mas nós precisamos tirar de dentro, né, a força necessária para manter o nível de atuação a cada 3 dias. Então é isso. Rodrigo Rocha, time Futebol Show e Rádio Web Cidadania. Moça, o CSA dominou do início ao fim e a torcida apoiou o jogo inteiro, mas o gol só saiu no final. Foi uma vitória aliviante por tudo que cercava esse jogo? Assim, eu tenho que abrir parênteses aqui para o nosso torcedor, que eles foram de novo fantásticos, né? Assim, nós lutando pelo acesso ano passado, eu encontrei uma atmosfera tão positiva como essa. Contra o Bahia eles já foram, assim, impressionantes, e no dia de hoje mais ainda. Então, a nossa equipe é uma equipe que produz muito dentro de casa, e com o apoio do nosso torcedor, nós vamos ser um adversário bem difícil de jogar aqui dentro. Então, o desafio também, no caso deles, é eles lotarem quarta-feira aí o nosso estádio e nos empurrar. Nós vamos enfrentar um adversário bem duro. O Criciúma é um adversário bem difícil de jogar contra, o Tencate trabalha muito bem, enfim. Então, nós vamos precisar do apoio do nosso torcedor na quarta-feira. Hortência Melo, Esquadrão 89 em Porta Lacta. Professor, parabéns. O CSA mostrou um excelente desempenho e não permitiu o Sport jogar, obrigando o Maílson a excepcionais defesas. As belíssimas atuações de Gabriel e Ian Rolim foram decisivas? O Ian teve um período ausente por um desconforto muscular. O Gabriel é o jogador que todos vocês conhecem, né? Ele joga de 8, ele joga de 10. Hoje ele terminou o jogo como 5, e aí pediu para sair, porque teve um princípio de cãibra. E o Ian é um jogador fantástico também, né? Teve poucas oportunidades ano passado, e aí nós conversamos com ele para ele permanecer aqui conosco, e foi bem assertivo assim, essa nossa decisão, porque ele é um jogador extremamente importante para nós. O Lourenço acabou saindo por cansaço realmente, que vinha de uma sequência de 3 jogos. E, enfim, todos os jogadores são importantes, né? Principalmente numa sequência como essa. É importante seja quem inicia, e hoje tem que destacar quem entrou, porque quem entrou deu uma contribuição bem importante, não só pelo gol do Lourenço, mas o que o Didira, o Luquinha, o Giva fizeram pelo lado direito ali foi bem importante, assim, tanto é que o gol sai dessa forma, né? A gente começa construindo de trás. Eu sei que o torcedor fica meio incomodado com a nossa construção de trás, mas é uma característica da nossa equipe. Mas o gol parte de uma saída de bola, né? De uma circulação importante do Marcelo com o Erle circula ela com o Lucão, e a gente começa a acelerar o jogo, né? Então, normalmente, o torcedor tem que entender que a gente tenta atrair o adversário para tentar atacar contra poucos jogadores. Esse é um dos motivos que a gente faz a nossa saída. E acabou que o gol saiu dessa forma. Então, seja esses jogadores, especificamente no dia de hoje, os jogadores que entraram deram uma contribuição bem importante, né? Bem importante. E é dessa forma que nós vamos jogo a jogo, não se faz nada sozinho. Nós temos um plantel de 30 e todos eles vão ser importantes.